A ciência do sucesso. Napoleão Hill. Hill, atônito, sentou. Instantes depois, o rapaz de 19 anos soltou: Sim, aceito o trabalho e pode confiar em mim para cumpri-lo. Carnegie mostrou a Hill o relógio que tinha na mão. Você levou 29 segundos para decidir. Eu iria dar 60 segundos para você resolver. Mais tarde, Hill descobriu que o industrial tinha sugerido a outros homens que se encarregassem desse trabalho, mas apenas Hill se encaixou nas qualificações. Dessa forma, então, Napoleão Hill iniciou a tarefa monumental de sua vida, a organização da sua filosofia única de sucesso, uma filosofia publicada, como Carnegie havia previsto, mais de 20 anos depois e só então lida por milhões. Hill abriu os trabalhos estudando intensivamente a vida de 500 das mais bem-sucedidas pessoas do país, começando por Henry Ford na época em que o famoso modelo T surgiu. Carnegie ajudou, fornecendo a ele cartas de apresentação para abordar homens importantes. Henry Ford, William Wrigley Jr. e outros do mesmo nível faziam parte desse grupo. Apesar de os homens fantásticos que Hill conheceu terem cooperado no fornecimento de informações, pouco fizeram, se é que fizeram algo, para ajudar em sua situação financeira. Durante os longos anos seguintes, enquanto trabalhava na filosofia do sucesso e testava as leis que foram reveladas a ele, a vida de Hill deu muitas voltas. Foi durante o furor da experiência e do esforço, no caldeirão do sucesso e do fracasso, que o manuscrito original nasceu. A ascensão de Hill foi alavancada logo após o casamento, em 1910, quando visitou a família da esposa em Lamberport, Virgínia Ocidental. A comunidade havia muito era afetada pela falta de uma ponte adequada que suportasse o tráfego sobre o rio Monongahela. O jovem, usando o que havia aprendido com Carnegie, entrou em contato com funcionários públicos e empresários. Explicando como todos poderiam se beneficiar, ele os convenceu a dividir os custos, superiores a $100.000. E a cidade ganhou a ponte de que tanto precisava. A construção da ponte levou à cidade o transporte ferroviário e, com ele, novas oportunidades de prosperidade nos negócios, das quais Hill e os parentes de sua esposa foram rápidos em tirar proveito. Foi fundada uma companhia para a produção de gás natural e ela se tornou tão rentável que aliviou Hill e sua família de todas as necessidades financeiras a partir de então e permitiu que seus 3 filhos frequentassem a Universidade Estadual. Durante os 44 anos de operação, o negócio registrou uma renda bruta de milhões de dólares e está agora sob o controle do filho mais velho de Hill. Quando questionado sobre como alcançou o sucesso, Napoleão Hill apontou a fórmula de 10 regras para o sucesso que Andrew Carnegie sugeriu como ponto de partida para sua pesquisa. 1. Definição de objetivo. A escolha de um objetivo ou propósito principal. 2. Aliança de mastermind. Estabelecer contato e trabalhar com pessoas que têm o que você não tem. 3. Esforço extra. Fazer mais do que o que você precisa fazer é a única forma de ascender e conseguir promoções e manter as pessoas em dívida com você. 4. Fé aplicada. O tipo de crença que não tem uma ação por trás. 5. Iniciativa pessoal. Faça o que tem que fazer sem que alguém precise mandar. 6. Imaginação. Desafie-se a fazer o que você acha que é impossível. 7. Entusiasmo. Característica contagiante que atrai entusiasmo correlacionado. 8. Pensamento preciso. A capacidade de separar os fatos da ficção e usar o que for pertinente para seus problemas ou interesses. 9. Concentração de esforço. Não se distrair dos seus propósitos. 10. Beneficiar-se das adversidades. Lembrar que existe um benefício equivalente para cada revés. O sucesso de Hill trouxe-lhe notoriedade nacional e uma proposta para dirigir uma famosa escola por correspondência, com um salário e comissão que se alega terem sido superiores à então fabulosa quantia de $15.000 por ano. Em apenas 2 anos, ele captou mais de 1 milhão em capital para a empresa, possibilitando a expansão das operações. Hill, então, decidiu comandar a própria escola e passou os 2 anos seguintes dando aula de publicidade.
A filosofia do sucesso nessa época, tomando forma em sua mente, era testada diariamente em tudo que ele fazia e funcionava. O governo aplica a fórmula do sucesso. Foi nesse contexto que teve início a Primeira Guerra Mundial. Hill, que havia conhecido Woodrow Wilson por meio de Carnegie, quando o presidente norte-americano era reitor da Universidade de Princeton, foi chamado a Washington para trabalhar como conselheiro confidencial de propaganda para o chefe do executivo. Suas atividades durante a guerra foram muito importantes para estimular o fervor patriótico necessário à vitória. Quando a poderosa máquina militar alemã entrou em colapso em 1918, Hill sugeriu um plano que ajudou a destruir a antiga dinastia Hohenzollern e colocar a Kaiser a correr. O presidente Wilson mal havia acabado de ler o pedido de trégua alemão quando se virou para Hill e mostrou o despacho. "Senhor presidente", exclamou Hill, "será que não deveríamos perguntar se este pedido está sendo feito em nome do povo alemão ou em nome do governo imperial?" A pergunta, ecoada por Wilson, levou à abdicação do Kaiser. Foi o fim do reinado de uma das mais importantes realezas do mundo e estimulou a derrocada de outras monarquias absolutistas. Após a morte de Wilson e a posse de uma nova administração, Hill decidiu retomar seu trabalho como educador. Continuou a lecionar e palestrar para difundir as ideias e a filosofia que estava adquirindo por meio do seu constante estudo dos fatores que produzem o sucesso. Em uma de suas palestras, ele conheceu Don Mellett, editor do Daily News de Canton, Ohio, que se tornou um dos seus grandes admiradores e futuramente seu empresário. Mellett pediu a Hill que resumisse suas pesquisas em texto e preparasse um manuscrito baseado em suas descobertas que pudesse ser publicado em forma de livro. O resultado foi o início da verdadeira escrita de Hill. Antes que o trabalho fosse concluído, Mellett foi assassinado por um policial e 4 personagens do submundo que agora cumprem pena de prisão perpétua na penitenciária estadual de Ohio. Mellett descobriu o esquema dos 4 homens para vender drogas e bebidas e publicou seus nomes no jornal. Isso resultou no assassinato e Hill escapou por pouco de ter o mesmo fim, porque os personagens do submundo acreditavam que ele estava por trás dos ataques do jornal. Antes de falecer, Mellett havia acordado com o juiz Herbert H. Gary, presidente do Conselho da United States Steel Corporation, o patrocínio para a publicação dos livros de sucesso de Hill, mas Gary morreu antes que o acordo fosse oficializado. Resumindo, a mão do destino, ou o que quer que muitas vezes teste os homens antes que consigam chegar onde querem, parecia estar dando cartas ruins para Hill nesse período dramático de sua carreira. Hill se torna colunista. Um ano depois, Hill foi para a Filadélfia para contatar o editor Albert A. L. Pelton, que deu uma olhada nos manuscritos de Hill e os comprou. Com isso, sua primeira grande publicação, The Law of Success, foi lançada. A obra, posteriormente, foi publicada em 8 volumes e agora é distribuída por todo o mundo. A ascensão de Hill foi meteórica. Seus ganhos com royalties chegaram à marca de 2,5 mil dólares por mês e se mantiveram nesse nível por anos. Pessoas sedentas por sucesso de todas as partes usavam a obra como mapa para um futuro melhor. Hill viajava frequentemente palestrando, dando aulas e explicando sua filosofia. O aclamado editor Bernard McFadden, por fim, convenceu Hill a escrever uma coluna diária para o seu jornal, o Daily Graphic. A coluna, que se chamava Sucesso, tornou-se um dos principais atrativos do jornal e elevou a circulação para mais de 200 mil exemplares nos primeiros 3 meses. Depois de um tempo, o Daily Graphic faliu. McFadden brincou sobre a falência ser o resultado da coluna de Hill, que elevou a circulação muito além do espaço para a venda de anúncios. Na verdade, o que se diz é que os comerciantes de Nova York boicotaram o jornal de McFadden e se recusaram a comprar anúncios por conta de um desentendimento com o editor.
Uma oportunidade de trabalho ainda melhor surgiu quando Jennings Randolph, discípulo de Hill, foi eleito para o Congresso. Randolph conheceu Hill quando este fez o discurso de formatura de sua turma na Faculdade de Salem, na Virgínia Ocidental, em 1922. Atual assistente do presidente da Capital Airlines, cargo que assumiu depois de 14 anos no Congresso, Randolph é discípulo de Hill desde muito jovem. A lei do sucesso havia mostrado seu valor para ele. E ele, em contrapartida, estava ansioso para auxiliar Hill e permitir que seus talentos tivessem um alcance maior. Graças aos esforços de Randolph e de Steve Early, assessor de imprensa da presidência, Hill voltou à Casa Branca em 1933. A depressão havia começado e boa parte do trabalho de Hill foi dedicada a divulgar a administração de recuperação nacional e recuperar a fé no governo. Foi durante esse período que ele contribuiu com a ideia de que não há nada a temer a não ser o próprio medo. Milhões aprendem as regras do sucesso. Depois que o pior da crise havia passado, Hill deixou o governo e voltou a escrever e palestrar sobre sua filosofia a partir da plataforma mais importante do país. Em 1937, ele já havia finalizado seu segundo livro, Think and Grow Rich. É um dos livros mais lidos e vendidos de todos os tempos. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas dos Estados Unidos e muitos outros países já o tenham lido. No período desde sua publicação, Hill estima que a obra tenha rendido aproximadamente 23 milhões de dólares de lucro. Hill comprou uma fazenda na Flórida e se aposentou, mas ele estava cheio de ideias, e essas ideias se faziam necessárias no mundo com excessiva urgência para que ele ficasse naquele isolamento. Em 1940, ele estava farto da inatividade e voltou ao trabalho que dera sentido à sua vida, a propagação da filosofia do sucesso que suas intermináveis pesquisas haviam produzido. As circunstâncias que o fizeram voltar à atividade pública foram típicas. Ele recorda: Mark Woodin, um aluno meu, tinha aberto um restaurante em Atlanta, Geórgia, e fiquei sabendo que ele estava passando por dificuldades financeiras. Eu não poderia ignorar todas as vezes que ele me ajudou quando precisei. Então, entrei em um avião e fui para Atlanta ver o que podia fazer por ele. Hill ajudou seu amigo oferecendo uma série de palestras sobre sua filosofia do sucesso para os clientes que iam jantar no restaurante. O ingresso era a conta do jantar. Os negócios melhoraram e as palestras de Hill se popularizaram. Durante essas palestras, ele conheceu William P. Jacobs, presidente da Faculdade Presbiteriana de Clinton, na Carolina do Sul. O presidente da faculdade também era dono de uma grande gráfica, além de outros negócios. Pediu a Hill que reescrevesse toda a sua filosofia de realização pessoal e se ofereceu para publicá-la em uma nova edição. Em 1º de janeiro de 1941, Hill começou a transcrever as anotações feitas durante as muitas conferências com Andrew Carnegie e no final do ano, um dia antes do ataque japonês a Pearl Harbor, o trabalho foi concluído. O resultado foi a publicação de Mental Dynamite, uma obra em 16 volumes. Depois do lançamento da primeira edição, a escassez de papel resultante da guerra obrigou a interrupção do projeto. Mesmo assim, Hill se orgulha da sequência de eventos que levaram à publicação do trabalho. Isso ilustra, diz ele, a importância de oferecer uma mão amiga, o poder produzido pelo esforço extra. Eu não precisava ajudar meu amigo Woodin a tornar seu restaurante um sucesso, mas por ter ajudado, também fui beneficiado. Se você quiser, você pode. Hill usou esse exemplo junto com muitos outros de sua experiência pessoal para provar a veracidade da sua teoria da forma cósmica do hábito. Essa teoria se baseia na ideia de que tudo que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode realizar. Em outras palavras, se você acreditar que pode fazer algo, você será capaz de fazer, apesar de quaisquer obstáculos que possam aparecer. Hill acreditou que poderia ajudar seu amigo, e pôde, e a lei da compensação mais do que lhe retribuiu por seus esforços. Durante a guerra, Hill forneceu serviços para a indústria, colaborando para a eliminação de possíveis fontes de problemas trabalhistas em fábricas importantes. E em 1944, quando se sentiu pronto para uma aposentadoria parcial,
Ele e a esposa se mudaram para a Califórnia. Ao chegar a Los Angeles, Hill descobriu que seus livros e sua filosofia estavam sendo lidos e aplicados por milhares de pessoas. A principal biblioteca de Los Angeles tinha 71 cópias de Think and Grow Rich, todas bastante desgastadas pelo manuseio. O livro era o destaque de sua seção. Por conta da tremenda quantidade de fãs na costa leste, Hill se tornou comentarista de rádio e seu programa na KFWB de Los Angeles, transmitido por 3 anos, foi um dos mais famosos já produzidos na região. Mas uma nova e provavelmente a mais importante fase de sua vida ainda estava por vir. Ela teve início em 1951, quando, a convite de um dos seus ex-alunos, Hill foi para o St. Louis conduzir um programa de treinamento baseado na sua filosofia do sucesso para um grupo de 350 homens. Durante esse curso, ele conheceu um dentista que o convidou para fazer uma palestra para um grupo de 50 dentistas em Chicago. Hill aceitou o convite. O começo de uma nova carreira. Foi uma escolha decisiva. Como sempre, em sua longa e produtiva vida, o afã de Hill para servir o próximo abriu-lhe oportunidades ainda maiores. Um dos convidados da reunião era W. Clement Stone Jr., convidado por seu dentista para ouvir a palestra de Hill. O jovem Stone, filho de um dos empresários líderes do setor de seguros do país, apresentou-se a Hill tão logo este chegou. Meu pai, disse ele ao cientista do sucesso, estudou sua filosofia durante toda a vida. Na verdade, construiu seu negócio multimilionário baseado nos princípios que você descreve em seus livros. Ao comentar sobre o encontro, Hill disse: quando ele me contou que o pai dele era o presidente da Combined Insurance Company of America, lembrei que durante anos a empresa havia comprado grandes quantidades de praticamente todos os meus livros de tempos em tempos. No intervalo do almoço, Hill foi apresentado ao Sr. W. Clement Stone e ficou sabendo que este havia cancelado uma importante viagem de negócios para ouvir sua palestra. Stone comentou o quanto The Law of Sussex, Think and Grow Rich, Mental Dynamite e outras obras tinham sido importantes para ele e lançou uma nova ideia. Sua filosofia de sucesso deve ser registrada em filmes que possam ser vistos e ouvidos por milhares. Precisa ser apresentada de uma forma que possa fazer o melhor para a maior quantidade possível de pessoas. O magnata multimilionário dos seguros então ofereceu seus serviços para financiar o projeto caso Hill concordasse. Extasiado com a nova ideia, Hill estudou a proposta e, por fim, aceitou. Mais tarde, a aliança com Stone se expandiu e o executivo se tornou seu empresário. Sob os termos do contrato firmado, Stone se tornou empresário e editor exclusivo de Hill. O resultado foi a abertura de uma nova organização, a Associação Napoleon Hill. Por meio desta, os diretores tinham a esperança de multiplicar a capacidade de Hill de atingir milhões que precisavam de sua ajuda. Esperavam dar a mais homens a notável fórmula do sucesso que tanto tinha feito por outros que estudaram e aplicaram seus princípios. A aliança entre Stone e Hill já deu muitos frutos. Resultou na publicação de Como Aumentar o Seu Próprio Salário, na preparação de um novo manuscrito a ser publicado com o título de How to Find Peace of Mind, Como Encontrar a Paz Mental, em filmes que preservam a personalidade dinâmica e os preceitos verbais de Hill para as futuras gerações e na criação de um grupo de homens e mulheres que estudam diretamente com Hill para se tornar professores de sua doutrina. Eles vão multiplicar a presença de Hill ao lecionar simultaneamente sua filosofia em várias cidades, estados e regiões do país. Revitalização total. Nem é preciso dizer que a filosofia funciona. Paris, no Missouri, é um exemplo típico. Hill ensinou a um grupo da cidadezinha do meio-oeste a usar e aplicar seus princípios. Um ano depois, a aldeia sonolenta, que não tinha mudado quase nada desde os tempos da Guerra Civil, estava completamente revitalizada. Novos prédios, uma nova igreja e muitas melhorias cívicas mudaram a cidade por completo.
e está previsto um programa contínuo de melhorias. Os formandos de Hill, que permanecem unidos em um grupo que chamam de Clube do Sucesso Ilimitado, continuam a trabalhar em busca de mais avanços. Hoje, Hill e Stone, juntos, anseiam pelo dia em que o sucesso ilimitado será o lema de todos, quando todos os homens e mulheres que querem mais da vida, todos que estiverem preocupados em criar um futuro melhor, farão parte de um mesmo grupo. Para possibilitar o acesso a todos, mesmo aos que vivem em lugares remotos e isolados, Stone e Hill desenvolveram programas de estudo à distância, planejamentos para grupos de estudo autônomos e aulas especiais conduzidas por professores e moderadores especialmente treinados. Eles planejam realizar nos próximos 5 anos o que normalmente levaria 50 anos de planejamento e trabalho, incluindo a tradução da ciência do sucesso para os principais idiomas do mundo. Princípios básicos levam ao sucesso. A filosofia de Hill é um conceito vivo e crescente sobre os homens e os fatores que governam suas vidas. Ela se expandiu ao longo dos anos. Além dos 10 princípios básicos aprendidos com Carnegie, homens como Ford, Edison e quase 500 outros líderes que colaboraram na pesquisa dos elementos do sucesso individual contribuíram com 7 pontos adicionais. São eles: 1. Aplicação da regra de ouro. Semear o que se está disposto a colher. 2. Força cósmica do hábito. A lei controladora da natureza que forma todos os hábitos, descrita de forma abstrata na lei da compensação de Emerson. 3. Concentração. Ater-se a uma tarefa até ser concluída ou descartada por algum motivo justo. 4. Personalidade agradável. Um traço que pode ser desenvolvido e sempre aprimorado. 5. Autocontrole. Domínio sobre os pensamentos, a fala e as ações. 6. Hábitos saudáveis, moderação na alimentação, nos exercícios, nos pensamentos e na bebida. 7. Economia, orçar bem o tempo, os lucros e os gastos. Parece uma fórmula simples, parece básica. Todavia, representa os esforços de uma vida inteira. Relativamente poucas pessoas na história foram capazes de aplicar todos os princípios o tempo todo. Hill, o homem que já ensinou milhões a ter sucesso, espera ensinar outros mais a dominar esses princípios do sucesso. Se conseguir, ele tem certeza de que o poder que esse conhecimento dará aos homens, essa chave para o sucesso individual, poderá ser um antídoto eficiente para a frustração e o descontentamento que resultam em guerras que convertem fracassados ao comunismo. Se você tem o poder para evoluir, se tem certeza de que pode ter um futuro melhor, você jamais abrirá mão do seu direito à liberdade, afirma Hill. Fé é a chave mestra da ciência do sucesso, por Napoleão Hill. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17:20. A fé é a chave mestra com a qual podemos abrir a porta que separa nosso destino terreno da fonte eterna do poder no universo. A ciência descobriu o segredo do poder dos átomos, dominou o céu sobre nossas cabeças e os oceanos sob os nossos pés e nos deu meios de transporte que se movem mais rápido do que o som, mas a ciência não explicou o inexorável poder da fé. Acho que sei um pouco sobre o assunto da fé aplicada e aprendi não pela teoria nem lendo um livro, mas pela observação e experiência. Deixe-me contar como encarei a primeira grande oportunidade de testar minha fé quando era jovem. Eu havia concluído uma entrevista de 3 dias com Andrew Carnegie, filântropo e fundador da United States Steel Corporation. Na época, Carnegie era o homem mais rico do mundo. Ele havia me encarregado de ser o autor da primeira filosofia prática de realização pessoal, mas vinculou a incumbência à condição de que eu deveria dedicar 20 anos à pesquisa e me sustentar sem o apoio financeiro dele. Tentei desesperadamente recusar a tarefa, considerando que eu não tinha os fundos necessários para me manter durante 20 anos de trabalho sem lucro, não tinha escolaridade suficiente que justificasse aceitar tamanha responsabilidade e, pior ainda, não tinha certeza de entender o significado da palavra filosofia. Todos esses álibis pipocaram em minha mente enquanto eu estava sentado na biblioteca de Carnegie e ele aguardava minha resposta, mas de alguma forma
Não consegui abrir a boca para recusar a fantástica oportunidade que ele estava oferecendo. Então, como um relâmpago, uma luz muito forte incidiu em mim e a sala pareceu iluminada por um holofote. Algo dentro de mim falou: diga que você aceita a proposta. E aceitei. Quando contei aos meus parentes que havia aceitado um trabalho por 20 anos sem remuneração e eles descobriram que o meu chefe era o homem mais rico do mundo, tiveram certeza que eu estava louco. Mas eu estava feliz por perceber que tinha encontrado a primeira grande oportunidade de seguir meu caminho movido pela minha fé. Durante os 20 anos de trabalho com Carnegie, aprendi muitas coisas. Um fato muito importante que descobri é que toda adversidade, todo fracasso, toda frustração e toda situação desagradável de nossas vidas traz consigo a semente de um benefício equivalente. O Criador assegurou com sabedoria que nada de valor pode ser tomado de alguém sem que algo de igual ou maior valor seja disponibilizado para ocupar aquele lugar. Procure o quanto quiser, você nunca encontrará a verdade mais profunda do que essa. Um fato que consola e afasta dos abismos do desespero quando você está tomado pela aflição, desde que você seja movido pela fé. Durante os anos de pesquisa e organização da ciência do sucesso, fui atingido por nada menos do que 20 derrotas enormes, que trouxeram elas gloriosas oportunidades de testar a minha fé. Se não fosse o conhecimento revelado por essas derrotas, a filosofia da ciência do sucesso não poderia ser concluída durante toda a minha vida. Talvez a maior bênção que eu tenha recebido por meio das minhas experiências de derrota tenha sido a descoberta de que rezar pode nos guiar, mas que, para nos beneficiarmos das preces, devemos fazer as coisas por conta própria. Além disso, as mais efetivas de todas as preces são aquelas em que expressamos nossa gratidão pelas bênçãos que já recebemos, em vez de pedir mais. Depois que aprendi a rezar dessa forma, minhas bênçãos começaram a se multiplicar, até eu ter tudo o que desejava e precisava, sem ter que pedir mais nada. Um importante momento decisivo da minha vida foi o dia em que eu disse pela primeira vez: Ó Senhor, não peço mais bênçãos, mas mais sabedoria para fazer melhor uso das bênçãos que recebi ao nascer, o privilégio de controlar e direcionar minha mente para atingir meus objetivos. A mente é projetada de modo a atrair a essência daquilo sobre o que mais pensa. Na verdade, a vida traz a todos aquilo que mais ocupa sua mente, sejam pensamentos baseados no medo, sejam baseados na fé. A maior parte das pessoas passa a vida com a mente dominada pelos medos e pelas limitações autoimpostas e se indaga por que a vida é tão injusta com elas. O medo nada mais é do que a fé em marcha ré. O alicerce sobre o qual a fé e o medo repousam é a crença em alguma coisa. Outra coisa que aprendi enquanto trabalhei com Carnegie foi que, se você faz o melhor uso de quaisquer ferramentas e circunstâncias que tenha em mãos com a fé de que vai atingir seus desejos, ferramentas e circunstâncias melhores vão se revelar misteriosamente. Se você tem em mente um propósito que deseja atingir, o lugar para começar é exatamente onde você está. A única qualificação que eu tinha para aceitar a incumbência de Andrew Carnegie de organizar a ciência do sucesso era uma fé inabalável de que os meios para executar a missão seriam revelados a mim ao longo do tempo. E sempre foram. Um exemplo mostrará como o Senhor trabalha misteriosamente. Há muito tempo percebi que eu precisava de um sistema automático para dar conta de todas as minhas necessidades. Adotei o que chamo de 9 guias invisíveis. Eu os chamo de meus nove príncipes. Meu sistema de fé aplicada consiste em 9 entidades invisíveis que criei mentalmente. Cada uma delas aproveita e utiliza o estoque de créditos de fé que acumulo expressando gratidão pelas bênçãos que desejo, mesmo antes de alcançá-las. Não sei se esses guias são imaginários ou não. Talvez o Senhor realmente os tenha criado como entidades invisíveis, mas são tão eficientes quanto seriam se fossem reais. O príncipe da boa saúde trabalha enquanto eu durmo, mantendo meu corpo físico saudável e em condições propícias para o abrigo e funcionamento da minha mente. Cada célula do meu corpo é revitalizada com a energia necessária para funcionar de modo eficiente. O príncipe da prosperidade financeira
Atende a todas as minhas necessidades financeiras, me inspirando a fornecer serviços úteis na proporção necessária para suprir minhas exigências. Apesar de eu ter nascido e crescido na pobreza, minhas necessidades financeiras não são mais uma preocupação. São supridas automaticamente, me livrando das preocupações com dinheiro. O príncipe da paz mental mantém minha mente sempre livre de coisas que causam medo e preocupação, condicionando-a, assim, à expressão da fé. Os príncipes da esperança e da fé são gêmeos. Trabalham juntos para me manter ativo nos deveres que enriquecem minha vida e me ajudam a enriquecer a vida de outros por meio dos livros que escrevo e dos conselhos pessoais que tenho o privilégio de dar a muitos dos meus amigos. Ajudam-me a enxergar um final feliz para todo o empreendimento, mesmo antes de eu ter um objetivo. Ainda mais importante, a esperança e a fé juntas funcionam como a chave mestra com a qual posso abrir a porta para a inteligência infinita, a fim de cumprir qualquer propósito que queira. Os príncipes do amor e do romance também são gêmeos, mantêm meu corpo e minha mente jovens e revestem todas as minhas atividades com o espírito do amor, o que faz deles uma influência poderosa que beneficia a todos que deles se servem. O príncipe da paciência me dá uma vida equilibrada e me ajuda a dividir o tempo entre meus pensamentos e ações por meio da autodisciplina, de modo que são eficientes e benéficos para todos a quem influenciam. Esse príncipe me ajuda a me relacionar com os outros de forma compreensiva e tolerante, o que contribui para amizades duradouras. O príncipe da sabedoria geral me mantém ligado a todas as influências que tocam minha vida, passadas, presentes e futuras, de modo que me beneficie delas, sejam agradáveis, sejam desagradáveis. Esse príncipe também me guia na direção certa, quando chego a encruzilhadas da vida onde devo tomar decisões que estão além do alcance da minha educação, experiência e capacidade inata. Além disso, minha fé é uma espécie de embaixatriz itinerante, cuja função é prestar serviços que não foram delegados aos 9 guias. Às vezes, preciso da fé para cumprir funções que não podem ser consideradas pouco importantes. Por exemplo, muitos anos atrás, eu e minha esposa decidimos vender nossa casa na Califórnia e voltar para Greenville, na Carolina do Sul, para eu poder economizar o tempo dos voos entre minha casa e meu escritório em Chicago, Illinois. Tínhamos ideias muito claras do tipo de casa e localização que desejávamos. Primeiramente, tinha que ser um bairro de primeira classe. Precisava ser em um terreno grande, repleto de várias espécies de árvores. A casa precisava ser do tipo descoordenada, que nos permitisse construir mais peças caso desejássemos, e tinha que ficar em uma colina. Por último, não menos importante, precisava ficar dentro de determinada faixa de preço. Não era uma combinação fácil de requisitos a serem preenchidos em Greenville ou em qualquer lugar, mas colocamos a fé em ação e, em alguns dias, fomos levados até o lugar exato que cumpria todas as nossas exigências. Em nossa casa, não expressamos palavras negativas, não damos espaço para pensamentos negativos, mas enchemos todos os recintos com esperança, fé, amor e romance. Todos os dias abençoamos todos os cômodos de nossa casa. Abençoamos nosso bosque de lindas árvores e flores, abençoamos os passarinhos que se alimentam na nossa lanchonete de pássaros e se banham na nossa banheira de pássaros. E abençoamos nossos incontáveis amigos ao redor do mundo, ainda que conheçamos poucos pessoalmente. Por fim, abençoamos a você que está lendo esta mensagem e, sinceramente, esperamos que encontre nela alguma manifestação que enriqueça sua vida e amplie o poder do bem em todas as suas relações humanas.